Paz do Senhor a todos e uma boa noite. Eu gostaria de deixar uma palavra no teu coração que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Conta a história de um general por nome Naamã, que ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era um homem valoroso, mas porém leproso. E por intermédio deste homem, o Senhor dará livramento à Síria por intermédio deste homem chamado Naamã. Ele tinha uma lepra, ele tinha uma doença degenerativa que ia comendo a sua carne aos poucos, né? Ele não podia ter contato com esposa, parentes e famílias porque era uma doença contagiosa na época. Havia uma jovem que estava ao serviço de Naamã, a qual era escrava, que ela estava ao serviço da mulher de Naamã. E esta jovem disse para sua senhora, para a mulher de Naamã: se o meu senhor soubesse que há um profeta em Israel, ele seria curado desta lepra. E a sua mulher notificou a este homem por nome Naamã. E este homem, ele pega a carta do rei da Síria para levar para o rei de Israel, para que o rei de Israel o curasse da sua lepra. E assim ele pegou a carta, pegou vestes, pegou ouro, pegou coisas valiosas para presentear o rei, mediante a cura que ele havia de receber. E indo para Israel, chegou e notificou esta carta ao rei de Israel, que na época, no contexto histórico, era o rei Jorão, né? Rei Jorão, se não me falha a memória, ele era filho de Acabe. Acabe reinou e Acabe corrompeu a nação porque trouxe uma mulher profetisa de Baal, e essa mulher, na verdade, ela que reinava sobre Israel, porque Acabe não mandava nada. E assim Israel sofreu muito, mas vemos que Jezebel morreu, Acabe morreu, e agora quem está no trono é Jorão. Ele vai substituir o seu pai, e assim ele vai reinar sobre o reino de Israel. Este tempo ao qual estão vivendo era o tempo da monarquia, aonde o homem governava, aonde o povo escolhia um rei, para governar sobre eles. E assim Jorão era o rei de Israel. E Jorão se irou, rasgou suas vestes, porque dizia ele: quem sou eu para curar alguém ou para purificar alguém da sua lepra? Por acaso o rei está caçando ocasião contra mim? Ou seja, o rei estava caçando motivo para haver briga entre as nações, né? E Eliseu ficou sabendo que o rei se indignou, rasgou as suas vestes, e Eliseu falou: não precisa disso, manda ele vir a mim, que ele vai saber que há profeta em Israel. Louvado seja Deus. Eliseu, ele foi o substituto de Elias, né? Ao qual vemos no mesmo capítulo de 2 Reis, capítulo de número 2, né? A qual Deus levou Elias num redemoinho de fogo, tá? E ali naquele momento Eliseu recebeu a porção dobrada do espírito de Elias, e assim começou a profetizar no seu lugar na nação de Israel. Meus irmãos, Naamã chegou na casa de Eliseu, e Eliseu falou para o seu servo: vá lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será purificada de toda a lepra. E Naamã se indignou. O orgulho de Naamã não deixou ele, porque ele sabia que Jordão era o lugar aonde era poluído, né? A palavra Jordão, se não me falha a memória, é aquele que desce. Deus estava querendo quebrar o orgulho de Naamã. Deus estava querendo quebrar a vaidade de Naamã. Deus estava querendo quebrar a soberba de Naamã, fazendo com que ele descesse
e se humilhasse e reconhecesse que Deus de Israel era o único Deus. E assim Naamã foi para o Rio Jordão. E ele falou consigo: porventura não são Abaná ou Farpá os rios mais limpos de Damasco? Não podia eu nadar num deles e ser purificado? Mas muitas das vezes, irmãos, nós queremos receber o milagre segundo a nossa vontade. Queremos receber algo de Deus segundo o que nós pensamos ou imaginamos. Naamã, ele veio pelo percurso ao qual ele estava indo, e ele ficou pensando: certamente o profeta vai sair, vai tocar na minha lepra e eu serei curado. Aleluia. Muitas das vezes não acontece do jeito que nós pensamos, né? Nós queremos um bom emprego, mas é da maneira que nós pensamos. Queremos um bom relacionamento, mas é da maneira que nós pensamos. Queremos um bom carro, mas é da maneira que nós pensamos. Mas tudo, irmãos, tudo temos que procurar a direção de Deus. Temos que procurar a vontade de Deus para nossas vidas, mesmo que isso venha tocar no nosso orgulho, mesmo que isso venha tocar no nosso ego. E Naamã foi. E um dos seus servos falou: Senhor, se porventura o profeta não tivesse pedido algo difícil para o Senhor não faria? E Naamã foi, mergulhou uma vez, mergulhou 2 vezes, mergulhou 3 vezes, 4, 5. Na 7ª vez que ele levantou daquela água, ele ficou purificado da sua lepra e ele ficou curado. Quando nós entendemos que a vontade de Deus é maior do que a nossa, louvado seja Deus, as coisas acontecem. Não conforme nós queremos, mas conforme Ele quer. Aleluia. Porque para Ele, por Ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. A glória é dEle, o poder é dEle, a honra é dEle. É interessante que este texto vai dizer que a moça que estava ao serviço da mulher de Naamã disse: se o meu senhor conhecesse o profeta que há em Israel, certamente ele seria purificado da tua lepra. Naamã entendeu errado, ele pegou carta para ir para o rei de Israel. E sendo que não era o rei de Israel que ia resolver, mas sim o profeta que estava em Israel. Muitas das vezes queremos procurar solução para nossos problemas em lugares errados. Muitas das vezes queremos procurar solução para as nossas dificuldades em lugares errados. Contar os nossos problemas para os vizinhos, os amigos do trabalho. Queremos procurar a solução em lugares errados. E não era para ele ir para o rei da Síria, era para ele ir para o profeta que havia em Israel. E quando nós procuramos a nossa solução no lugar certo, irmão, Jesus próprio disse: aleluia, quando orares, entra no teu quarto em secreto, dobra o teu joelho e em secreto pede ao Pai, porque Ele em secreto te recompensará. É Ele, irmão, é Deus, tudo vem por Ele, tudo vem dEle. Aleluia. Quando nós pararmos de procurarmos a nossa própria vontade e entender que a vontade de Deus é maior do que a nossa, como ele disse para Jó, capítulo 42, aleluia, Jó estava ali, passando por todos aqueles problemas, todas aquelas dificuldades. No capítulo 42, Jó vai reconhecer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus desígnios ou planos pode ser impedido. Nada do que Deus planejou, meu irmão, nada pode ser impedido, né? Prova disso é Israel, quando foi para o cativeiro babilônico. Estava lá 3 anos no cativeiro babilônico e achava que o cativeiro ia durar menos. Profetas se levantaram dizendo que o cativeiro não ia durar. Mas vai Jeremias mandar uma carta. No capítulo 29, versículo 11, né, ali Jeremias vai dizer: ó, casa aí, constitui família aí, constitui casa aí, porque o cativeiro vai durar 70 anos. Porque ele vai dizer assim no versículo 29, versículo 11, capítulo 29, versículo 11: bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que espera. Ou seja, o futuro que Deus tem é melhor do que o nosso.
Aleluia. Muitas das vezes o que acontece na nossa vida é para Deus nos sarar. Deus quer nos curar. Aleluia. Deus quer nos curar da nossa vaidade. Deus quer nos curar do nosso orgulho. Deus quer nos curar da nossa soberba. A Bíblia fala, aleluia, que o soberbo, a queda é grande do soberbo. Porque Deus ele exalta o humilde, mas abate o soberbo, o orgulhoso. E Deus quebrou o orgulho de Naamã. A partir daquele momento, Naamã vai conversar com Eliseu, vai tentar presenteá-los, né? Hoje temos muitos profetas, né, irmão? Que gosta de presente, né? Que gosta da recompensa. De graça dai, de graça recebei. Mas sabemos que o verdadeiro profeta, o próprio Deus o sustenta, o próprio Deus o guarda, o próprio Deus o usa. O profeta disse para ele: nada do que tens eu quero. Aleluia. E aquele homem pediu: posso pegar aqui a terra de Israel para me levantar um altar lá na Síria, para que eu possa adorar o Deus de Israel, o único Deus. Mas te peço perdão agora, profeta, porque quando o meu senhor entrar na casa de Rimon, o Deus que havia lá na Síria, eu vou ter que me prostrar em respeito. Mas a partir de hoje eu vou adorar só o Deus de Israel. Aleluia. É Deus quem muda, é Deus quem transforma, é Deus quem faz na vida do homem. Que Deus possa te abençoar com esta palavra e possa te prosperar no nome de Jesus. E uma ótima noite para você, no nome de Jesus.